O patrão começou a desconfiar quando viu a faxineira guardar as sobras da cozinha e levar embora toda semana. Então, decidiu segui-la depois do trabalho, mas o que encontrou fez ele parar, no meio da rua. Do outro lado de um portão velho, dois idosos esperavam aquela mulher como família, numa casa simples, com um cachorro velho no quintal. E foi só quando ele reconheceu quem eles eram, que percebeu que alguém estava fazendo por eles o que ele nunca tinha feito. Fabrício Ferraz era o tipo de homem que sabia o preço de tudo e o valor de quase nada. Tinha 48 anos, uma construtora que ele havia construído com as próprias mãos e um apartamento de cobertura que ele raramente aproveitava porque estava sempre no escritório. A mansão onde morava era grande demais para uma pessoa só, mas Fabrício gostava assim. O espaço era sinal de conquista, e ele havia conquistado muito. A casa tinha 3 andares, jardim com piscina, garagem para 4 carros e uma cozinha que parecia de revista. Quem mantinha tudo isso funcionando era Cleide. Cleide tinha 42 anos e trabalhava naquela casa fazia 11 anos. Chegava às 6h30 da manhã com o uniforme bem passado, saía às 5 da tarde sem reclamar, recebia o salário todo dia 5, sem 1 centavo a mais e sem 1 centavo a menos. Fabrício não sabia o nome completo dela, nunca havia perguntado. Para ele, Cleide era parte da casa, como a máquina de lavar ou o interfone. Funcionava, então não precisava de atenção. Ela havia aprendido isso rápido. No 2º mês de trabalho, quando quebrou sem querer um porta-retratos de vidro passando o aspirador, ele desceu as escadas, olhou para os cacos no chão, olhou para ela e disse que ia descontar do salário, sem perguntar o que tinha acontecido, sem ouvir explicação. Cleide juntou os pedaços, varreu o pó de vidro e não disse nada. Era o que se fazia. Nos 11 anos seguintes, ela aprendeu o ritmo daquela casa de cor. Sabia que Fabrício tomava café sem açúcar e com um dedo de leite. Sabia que ele não gostava de conversa antes das 9 da manhã. Sabia que nas terças-feiras ele chegava mais tarde e nas sextas-feiras saía mais cedo. Sabia tudo sobre ele. Ele não sabia quase nada sobre ela. A rotina começou a rachar numa quinta-feira de outubro. Fabrício desceu para pegar água às 10 da noite e encontrou Cleide na cozinha. Ela fazia hora extra naquele dia para lavar as janelas da sala que ele havia pedido para o fim de semana. Ela estava de costas, mexendo numa sacola plástica com um cuidado que chamou a atenção dele. Não era o jeito de quem joga lixo fora. Era o jeito de quem organiza algo com cuidado, verificando o que tem dentro antes de fechar. Fabrício ficou parado na entrada. Ela não ouviu ele chegar. Quando Cleide se virou e viu ele ali, parou por um segundo. Depois disse com a voz tranquila de quem não tem nada a esconder: "É resto de comida, seu Fabrício. Eu separo antes de jogar fora." Ele olhou para a sacola, olhou para ela e saiu da cozinha sem responder. Deitou, ficou encarando o teto por um tempo e ficou com aquela imagem na cabeça sem entender por quê. Resto de comida. Fazia sentido. A casa desperdiçava comida todo dia. Era só um funcionário zeloso. Mas havia algo naquele cuidado todo que não largava. Na sexta-feira seguinte, ele prestou atenção de propósito. Cleide saiu pelo portão às 5 em ponto, bolsa no ombro e uma sacola a mais na mão. Andou pela calçada com um passo firme, sem olhar para trás. Fabrício ficou na janela do escritório olhando até ela dobrar a esquina. Na sexta seguinte, fez o mesmo. Só que dessa vez ele desceu, pegou as chaves do Civic prata e saiu. Não havia um motivo claro. Era uma suspeita sem forma, um incômodo de patrão que achou que algo estava sendo levado sem permissão e não conseguia identificar o quê. Ele não disse para si mesmo que estava seguindo uma funcionária. Disse que estava verificando uma irregularidade. Ficou a meia quadra de distância, devagar, com o vidro entreaberto. Cleide andava sem pressa, mas sem parar. Dobrou 3 esquinas, passou por uma feira que ainda estava desmontando, atravessou um viaduto sem iluminação.
O bairro foi mudando aos poucos. Calçadas mais estreitas, casas mais juntas, muito menos carro. Fabrício foi acompanhando. Depois de quase 40 minutos, ela parou numa rua de terra batida. Chegou até um portão de madeira torta com a tinta descascada e bateu 2 vezes. Enquanto esperava, ela ajeitou a sacola no braço e olhou para os lados, sem ver o Civic estacionado mais adiante do outro lado da rua, com Fabrício no banco do motorista tentando entender onde estava. O portão se abriu por dentro, e Fabrício ficou olhando para o que apareceu do outro lado sem conseguir mover nada, porque a primeira coisa que saiu pela fresta foi um cachorro velho, gordo e animado, que se jogou nas pernas de Cleide como se a conhecesse de uma vida inteira. Ela riu, um riso que ele nunca havia ouvido naqueles 11 anos, e abaixou para coçar o pescoço do animal. Então um homem idoso apareceu na soleira, magro, de camisa xadrez, e pegou a sacola dela com as 2 mãos com uma dignidade quieta, como quem aceita sem pedir. Fabrício estava prestes a ligar o carro e ir embora. Afinal, era só uma visita, quando a porta da casa se abriu completamente. Uma senhora de cabelos brancos saiu correndo da cozinha. Correndo. Com aquela urgência de quem esperou a semana inteira por aquele momento. Ela abraçou Cleide na soleira com as 2 mãos nas costas dela e ficou assim por um tempo que não era de visita. Era de família. Fabrício ficou parado com as mãos no volante. A senhora estava de lado. Ele não conseguia ver o rosto direito daquele ângulo. Mas havia algo naquele jeito de abraçar, naquele movimento dos braços, que fez alguma coisa apertar no meio do peito dele, sem aviso e sem explicação. Então a senhora levantou o rosto, e Fabrício viu. Era sua mãe, Dona Nair. 73 anos, cabelos completamente brancos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça para o lado quando estava feliz. Um tique que Fabrício havia esquecido que existia e que agora voltou de uma vez, como um baque. Ele ficou parado com as mãos no volante, sem conseguir ligar o carro, sem conseguir sair, sem conseguir fazer absolutamente nada. Sua mãe estava rindo. Estava com o rosto enterrado no ombro de Cleide, e estava rindo daquele jeito que ele não via fazia anos, com o corpo todo, com os olhos fechados, com uma leveza que ele havia achado que ela havia perdido. Fabrício engoliu em seco e olhou para o homem idoso que havia pegado a sacola. Seu Armindo, o pai, estava de costas, já entrando pela porta, carregando as compras com passos lentos, mas firmes. Mais magro do que Fabrício lembrava, mais curvado, mas caminhando com aquela dignidade quieta que sempre foi a marca dele. O portão de madeira se fechou e Fabrício ficou sozinho na rua com o carro ligado e a cabeça em silêncio absoluto. Ficou ali por quase meia hora. Quando finalmente saiu, não foi para casa. Deu voltas no carro sem destino por 40 minutos, passou em frente ao próprio escritório sem parar e acabou estacionando num posto de gasolina para tomar um café que esfriou na mão sem que ele bebesse. Na segunda-feira, ele chegou ao escritório mais cedo do que o normal e ficou o dia inteiro com uma produtividade zero. Coisa que não acontecia desde quando havia perdido o primeiro contrato grande da construtora, 20 anos atrás. O que o incomodava não era só o que havia visto. Era o que aquilo significava. Cleide sabia onde os pais dele moravam. Cleide ia até lá toda semana. Cleide levava comida, levava mantimentos, com o próprio dinheiro, provavelmente, porque ela não havia pedido nada para isso. Não havia mencionado, não havia usado aquilo como moeda de troca. Havia simplesmente feito, em silêncio. Por 11 anos dentro da mesma casa, sem dizer uma palavra, e os pais dele haviam deixado. Haviam recebido aquela mulher como família. Fabrício ficou encarando a planilha aberta no computador, sem ver nenhum número. Lembrou da última vez que havia visto os pais. Um almoço de aniversário de Dona Nair, 3 anos atrás, que havia durado 40 minutos, porque ele tinha uma reunião.
Lembrou que havia prometido voltar no domingo seguinte. Nunca havia voltado. Não por briga, não por mágoa declarada. Era aquela distância que vai crescendo sem que ninguém perceba. Uma semana vira um mês vira 6 meses viram um ano, e de repente é tarde demais para ligar sem ter que explicar por que demorou tanto. Então não liga. Fabrício havia escolhido o silêncio porque era mais fácil do que a conversa. Cleide havia escolhido a caminhada de 40 minutos toda sexta-feira. Aquilo ficou na garganta dele como um osso que não descia. Na terça-feira, ele chegou mais cedo do que Cleide e ficou sentado à mesa da cozinha esperando. Quando ela entrou com a bolsa no ombro e viu ele ali, parou na porta. Por um segundo, os olhos dela calcularam alguma coisa, e ele reconheceu aquela expressão. Era a de quem já somou todas as possibilidades e não gostou de nenhuma. "Senta", disse ele. Ela sentou na cadeira do lado, com a bolsa ainda no colo, como quem não quer ficar tempo suficiente para precisar colocar a bolsa no chão. Fabrício foi direto. "Eu fui atrás de você na sexta-feira." Cleide não piscou. "Eu sei onde você foi. Eu vi tudo." Silêncio. "Desde quando você conhece eles?" Ela ficou olhando para ele por um momento. Não com medo, não com raiva, com uma calma estranha de quem foi apanhada fazendo algo que não era errado e sabe disso. Então respirou fundo e contou. Havia sido por acaso. 2 anos antes, numa farmácia do outro lado da cidade, ela havia segurado Dona Nair pelo braço quando a senhora tropeçou na própria sacola na fila. Conversaram enquanto esperavam. Quando Cleide mencionou onde trabalhava, Dona Nair havia ficado em silêncio por um segundo. Um silêncio que ela não soube interpretar na hora. Só entendeu depois, quando voltou ao bairro por curiosidade, quando conheceu seu Armindo, quando foi somando os pedaços. A casa precisando de reforma, a goteira no quarto dos fundos tampada com balde, a aposentadoria que não fechava o mês, os remédios de pressão de Dona Nair que faltavam toda vez que vencia a receita. "Tentei falar uma vez", disse Cleide com a voz firme. "O senhor me mandou cuidar do que era meu." Fabrício lembrou. Uma tarde, 2 anos atrás, ela havia perguntado se ele pretendia visitar os pais. Ele havia abaixado o documento que lia, olhado para ela com a expressão plana que usava para encerrar assuntos, e dito que o que era dele ele resolvia como entendia. Fim de conversa. "Então a senhora foi sozinha", disse ele. Não era uma pergunta. "Fui", respondeu ela. "Toda sexta-feira. O que sobrava da cozinha aqui eu levava para o Fubá." "Fubá?" "O cachorro deles." Ela fez uma pausa curta. "E o que precisava de mercado eu comprava do meu salário." Fabrício ficou olhando para a mesa. Do próprio salário. O salário que ele havia calculado no limite do adequado, que nunca havia reajustado por iniciativa própria, que havia 1 mês descontado por causa de um porta-retratos. Aquele salário ela havia dividido com os pais que ele havia largado. Ele quis dizer alguma coisa e não encontrou nada que servisse. Cleide olhou para ele e disse a única frase que havia guardado por 2 anos, com a voz baixa e sem drama. "O senhor tem pai e mãe vivos, seu Fabrício. Eu perdi os meus antes dos 30. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela cozinha. Fabrício ficou olhando para a mesa por um tempo longo. Depois levantou, pegou as chaves e saiu sem dizer nada. Cleide ficou parada na cadeira. Respirou fundo. Levantou, pendurou a bolsa no gancho da parede e foi varrer o corredor. Era o que se fazia, mas enquanto varria, ouviu o carro dele saindo pela garagem e percebeu que ele havia saído mais rápido do que costumava, com pressa, como quem tem um lugar para ir. Fabrício conhecia aquele bairro de nome, nunca havia precisado entrar. O GPS levou ele por uma avenida larga que foi estreitando aos poucos. Primeiro as calçadas sumiram, depois o asfalto foi cedendo lugar a um paralelepípedo irregular, e por fim a rua virou terra batida com pedras soltas.
O Civic prata ia devagar, como se o carro também soubesse que estava fora do lugar. Ele estacionou a 2 quarteirões de distância e foi a pé. Havia um mercadinho na esquina com um freezer velho na calçada e uma placa escrita à mão. Um senhor varrendo a frente de casa parou para olhar para os sapatos de couro dele, não com hostilidade, com estranheza. Fabrício enfiou as mãos nos bolsos e continuou andando. Quando chegou na rua certa, parou. A casa dos pais era menor do que ele lembrava. Havia crescido naquelas paredes e na memória elas eram maiores, mas a memória exagera o que foi importante. O portão de madeira estava com a tinta descascada em tiras, torto na dobradiça de baixo. O muro tinha uma mancha de umidade que descia pela lateral. A janela da frente tinha uma persiana com uma lâmina faltando. Fabrício ficou parado na calçada de frente, olhando para tudo aquilo. Quanto tempo fazia que não vinha? 3 anos desde o almoço de aniversário. Mas antes do almoço, quanto tempo havia ficado sem aparecer? Mais 6 meses. E antes disso? Ele tentou calcular e desistiu porque o resultado era pior do que queria encarar. A porta da casa se abriu. Seu Armindo saiu com uma tigela na mão, provavelmente indo jogar água no quintal, um hábito velho que Fabrício reconheceu de imediato. O pai não havia visto ele ainda. Estava de cabeça baixa, cuidadoso com o passo por causa do desnível da soleira. Mais curvado do que na última vez. O cabelo, que antes era grisalho, agora era completamente branco. Fabrício não conseguiu se mover. Seu Armindo levantou os olhos quando chegou perto do portão. E parou. Os dois ficaram se olhando por um momento que durou mais do que deveria. O pai com a tigela na mão, o filho com os sapatos cobertos de poeira da rua sem asfalto. Nenhum dos dois disse nada por um tempo. Fabrício abriu a boca e fechou. Havia ensaiado alguma coisa no carro. Não chegou a terminar o pensamento, mas havia começado. Agora não tinha nenhuma palavra disponível. Seu Armindo olhou para ele de cima a baixo. Olhou para o carro ao fundo. Olhou de volta para o filho. Então colocou a tigela no chão com cuidado, abriu o portão torto com o mesmo gesto de sempre, empurrando um pouco para cima antes de puxar, porque a dobradiça puxava, e disse com a voz que Fabrício não ouvia fazia 3 anos. Entra, o feijão tá quente, nada mais. Sem cobrança, sem pergunta, sem a cena que Fabrício havia passado os últimos dias temendo. Só aquela frase simples e aquele portão aberto. Fabrício entrou. A casa, por dentro, tinha o mesmo cheiro de sempre. Café passado, madeira velha, aquele sabão em pó específico que Dona Nair usava desde que ele era criança. A sala tinha os mesmos móveis, só mais gastos. O sofá com a capa de crochê que a mãe havia feito no inverno de muito tempo atrás. O aparador com as fotos emolduradas. E ele viu, de relance, uma foto dele com uns 8 anos que ainda estava lá. Do lado de dentro havia uma diferença que ele não esperava. Havia um balde no canto da sala embaixo de uma mancha escura no teto. A goteira, Cleide havia mencionado. Fabrício olhou para aquilo por um segundo e desviou o olhar. Nair, chamou seu Armindo com a voz calma. Tem visita. Passos rápidos na cozinha. Uma pausa. E então Dona Nair apareceu na entrada, com as mãos ainda úmidas de lavar louça, e ficou parada quando viu o filho. Ela não correu, não gritou. Ficou parada, com as mãos úmidas e os olhos piscando devagar, como quem está vendo algo que não esperava mais ver e precisa de um momento para acreditar que é real. Fabrício, disse ela, só o nome, com uma voz que era ao mesmo tempo alívio e dor. Ele deu um passo, ela deu outro. E o abraço que veio não tinha nada de filme. Era desajeitado, apertado, com ela batendo levemente nas costas dele como fazia quando ele era pequeno e havia levado um tombo. Fabrício abraçou a mãe de volta e ficou em silêncio porque não havia nenhuma palavra à altura daquele momento. Sentaram à mesa de madeira riscada. A mesma mesa onde ele havia feito o dever de escola, onde havia comido o café da manhã por 18 anos,
onde havia discutido com o pai pela última vez antes de ir embora para construir a vida que havia construído. Seu Armindo serviu o feijão sem cerimônia. Dona Nair pôs o prato na frente do filho, como se ele nunca tivesse saído. Ninguém falou sobre os 3 anos. Ninguém falou sobre a distância. Ninguém mencionou Cleide. Fabrício comeu em silêncio, com a cabeça baixa, engolindo muito mais do que comida. Foi embora quando o sol já estava baixo. Na saída, parou na porta, olhou para o balde embaixo da goteira e olhou para o pai. "Eu mando alguém consertar isso", disse ele. Seu Armindo encolheu um ombro. Nem sim, nem não. O jeito dele de aceitar sem fazer gosto. Fabrício foi até o carro com a gravata afrouxada e as mãos pesadas. Ficou sentado no banco por um tempo, sem ligar o motor. Lembrou de uma coisa que o pai havia dito uma vez, quando ele era adolescente e havia deixado um amigo na mão numa situação difícil. Seu Armindo não havia gritado, não havia dado sermão. Havia olhando para ele por um segundo e dito: "Filho, dívida de afeto é a única que não tem prazo, mas tem juros." Fabrício havia rido na época, achado que era papo de velho. Não estava achando graça agora. Ligou o carro e ficou parado por mais um momento olhando pela janela para a rua de terra batida, para as crianças jogando bola no terreno baldio da esquina, para a luz amarela acendendo na janela da casa dos pais. A janela da cozinha. Dona Nair, provavelmente, lavando os pratos do jantar. Ele ficou olhando para aquela luz por um tempo que não soube medir. Depois saiu. No caminho de volta para a mansão, parou num caixa eletrônico. Ficou parado na frente da tela por um momento, digitou um valor e ficou olhando para o comprovante que saiu. Dobrou o papel, colocou no bolso e foi para casa. Naquela noite não dormiu bem. Ficou acordado encarando o teto da suíte. O mesmo teto de gesso com moldura que havia custado mais do que a reforma inteira da casa dos pais custaria. E ficou pensando numa coisa simples que não conseguia sair da cabeça. Cleide havia feito toda semana durante 2 anos algo que ele não havia feito em 3 anos com carro, dinheiro e tempo disponível. Havia aparecido. Na manhã seguinte, Cleide chegou e encontrou ele esperando, dessa vez não na mesa, na porta da cozinha, com uma expressão que ela nunca havia visto nele antes, e com um envelope na mão. Cleide parou na entrada da cozinha com a bolsa ainda no ombro. Fabrício estava encostado na pia, de braços cruzados, o envelope na mão direita. Não era a postura de quem vai dar uma bronca, mas ela ainda não sabia o que era. Ficou parada perto da porta, sem avançar, sem recuar. "Pode entrar", disse ele. Ela entrou devagar e ficou de pé perto da mesa, de bolsa no ombro, esperando. Fabrício olhou para o envelope por um segundo. Depois estendeu para ela. Cleide pegou sem entender. Abriu com cuidado. Dentro havia um cartão de papel simples, dobrado ao meio, e atrás do cartão um depósito bancário impresso. Ela olhou para o valor e ficou parada. Era quase o dobro do salário dela. "Isso é referente aos 2 anos", disse Fabrício com a voz baixa e sem ornamento. "Dos remédios, das compras, do ônibus que a senhora não tomava para economizar. Eu fiz uma estimativa. Se ficou faltando alguma coisa, me fala." Cleide ficou olhando para o papel por um momento, sem dizer nada. "Eu não fiz isso esperando receber", disse ela. "Eu sei", respondeu ele. "Por isso estou pagando." Ela dobrou o comprovante com cuidado, colocou dentro do cartão, fechou o envelope. Ficou com ele na mão por um momento. Depois guardou na bolsa. "Obrigada, seu Fabrício." Ele acenou com a cabeça e saiu da cozinha. Cleide ficou parada por um instante, pendurou a bolsa no gancho e foi ligar a cafeteira. Mas havia algo diferente naquele silêncio, menos pesado. Como se um vão enorme que existia naquela cozinha tivesse diminuído um pouco. Nos dias seguintes, Fabrício mudou. Não de uma vez, não de forma dramática. Eram pequenas coisas que Cleide foi notando sem querer. Ele passou a dar bom dia quando descia para o café. Antes era raro.
Uma vez, ela derrubou um pote de azeite no fogão e esperou a reação dele com o estômago apertado. Ele olhou, disse que acontecia e foi pegar papel toalha para ajudar a limpar. Ela ficou olhando para aquilo sem saber o que fazer com a cena. Mas o maior sinal veio numa quinta-feira. Cleide estava passando as roupas da semana quando ouviu o carro de Fabrício saindo mais cedo do que o normal. Não era dia de reunião fora. Não havia agenda diferente. Ela não perguntou nada. Não era costume perguntar. Na sexta-feira, quando ela chegou no portão de madeira torta carregando a sacola de sempre, encontrou seu Armindo no quintal, conversando com um rapaz jovem de cinto de ferramentas. Havia uma escada encostada na parede, material de construção empilhado do lado de fora e a goteira do quarto dos fundos desmontada. — "E que está acontecendo aqui, seu Armindo?" perguntou ela, olhando para tudo aquilo. O velho encolheu um ombro com a dignidade de sempre. — "O menino mandou gente." Uma pausa. Não perguntei se podia. Cleide ficou olhando para a escada, para o rapaz medindo a parede, para o balde que havia sumido do canto da sala. Não disse nada. Entrou na cozinha, colocou as compras na mesa e encontrou Dona Nair fazendo café com um sorriso diferente. Não o sorriso de sexta-feira, que era de alegria por ela ter chegado. Era outro, mais fundo, mais aliviado. — "Ele veio no domingo", disse Dona Nair, sem que Cleide tivesse perguntado. Ficou até tarde. Cleide abriu a boca e fechou. — "E na quarta também", completou a senhora, mexendo o café com uma colher. "Trouxe pão de queijo. Sabe que eu gosto." Havia algo naquela frase simples que apertou o peito de Cleide de um jeito que ela não esperava. Não era inveja, não era ciúme, era alívio. A mesma sensação de quando você carrega um peso por muito tempo e alguém finalmente chega e fala: "Pode passar para mim um pouco." Ela havia carregado aquilo sozinha por 2 anos. E agora não estava mais sozinha. Mas nem tudo havia se resolvido. Na semana seguinte, Fabrício chegou em casa mais cedo e foi direto para o escritório. Cleide estava passando o corredor quando ouviu ele no telefone com uma voz tensa. Não de briga, de negociação difícil. Não prestou atenção ao assunto. Foi passando. Mas na manhã de quarta-feira, ele desceu para o café com uma expressão fechada que ela não via fazia dias. Pegou a xícara sem dar bom dia. Ficou de pé na janela olhando para o jardim com aquele olhar distante de quando alguma coisa estava pesando. Cleide pôs o prato de pão na mesa, foi sair da cozinha e ele falou sem se virar: "A senhora sabia que eles estavam com problema no encanamento também?" Ela parou. "A pia da cozinha", continuou ele. "O pedreiro falou que a tubulação está entupida faz tempo. Dá para ver que eles foram tampando o problema." Cleide não respondeu de imediato. Depois disse com cuidado: "Eles não gostam de pedir." "Eu sei." Ele girou a xícara na mão. "Eu sei de onde vem isso." Havia um peso nessa frase que ela preferiu não tocar. Fabrício bebeu o café, colocou a xícara na pia e subiu sem mais nada. Cleide ficou na cozinha por um momento. Olhou para a xícara na pia. Ele tinha lavado, coisa que nunca havia feito antes, e foi continuar o serviço. Alguma coisa estava mudando naquela casa, devagar, sem aviso, sem discurso. Não era uma transformação de novela, daquelas com música de fundo e abraço no corredor. Era mais silenciosa do que isso, e por isso, mais real. Mas havia um problema que ainda não tinha nome. Algo que Cleide havia notado nas últimas 2 visitas e não havia contado para ninguém, porque não tinha certeza, e porque queria estar errada. Dona Nair estava esquecendo coisas. Na sexta anterior, a senhora havia colocado água para ferver e esquecido da chaleira no fogo por tempo demais até o apito começar a gritar. Tinha acontecido uma vez. Cleide tinha pensado: cansaço, distração, qualquer um esquece. Mas naquela semana, quando Cleide chegou, Dona Nair havia aberto a porta com um sorriso aberto e dito com alegria genuína: "Que surpresa boa, Cleide! Hoje é sexta." Era sexta. Como toda semana fazia 2 anos.
Cleide havia sorrido de volta, entrado, colocado as compras na mesa e ficado com aquela frase na cabeça o resto da tarde. Dona Nair havia conversado normalmente, feito o café, perguntado da vida. Estava bem. Estava presente. Mas havia aquele buraco pequeno no meio da tarde, aquele "hoje é sexta", dito com surpresa genuína, que não saía da cabeça de Cleide. Ela não disse nada para seu Armindo, não disse nada para Fabrício, mas voltou para casa naquela noite com um peso diferente no peito, não o peso de carregar que ela já conhecia, o peso de não saber o que estava por vir. Seu Armindo sabia, fazia tempo. Ele não havia dito nada para ninguém porque era o jeito dele, segurar o que era pesado sem mostrar que estava pesando. Havia feito isso a vida inteira, com dívida, com doença, com filho que sumiu. Era uma habilidade que os homens da geração dele desenvolveram sem perceber e que custava caro sem que eles soubessem o preço. Mas naquela sexta-feira, quando Cleide chegou e encontrou ele sentado na soleira do quintal no meio da tarde, fora do horário, sem fazer nada, só olhando para o chão, ela entendeu que o peso tinha chegado no limite. "Seu Armindo", ela chamou, colocando a sacola no chão. "O que foi?" Ele demorou para responder. Ficou olhando para as próprias mãos por um tempo. Aquelas mãos de quem trabalhou a vida inteira e agora não tinha mais muito para segurar. "Ela acordou hoje sem saber onde estava", disse ele, com a voz baixa e sem drama. Ficou parada no corredor, chamando pela mãe dela. A mãe dela morreu em 83. Cleide ficou parada. "Durou uns 2 minutos", continuou ele. Depois voltou. Fez o café, perguntou se eu queria pão. Como se nada tivesse acontecido. Ele levantou os olhos para ela. E Cleide viu, pela primeira vez em todos aqueles meses de visita, que seu Armindo estava com medo. Não o medo de quem grita, o medo quieto de quem não sabe o que fazer e não tem com quem dividir. "Já aconteceu outras vezes?" perguntou ela. "De vez em quando." Pausa. Vai piorando. Cleide sentou na soleira do lado dele. Ficaram em silêncio por um momento, os dois olhando para o quintal onde o fubá dormia esticado no sol. "O senhor precisa falar com o Fabrício", disse ela. Seu Armindo não respondeu de imediato. "Ele está aparecendo", disse o velho por fim. "Não quero que ele apareça por obrigação. Não vai ser por obrigação." "Como a senhora sabe?" Cleide olhou para ele com cuidado. "Porque eu conheço o jeito que ele toma o café agora. Ele fica parado na janela toda manhã, olhando para nada." Ela fez uma pausa. "É o jeito de quem está pensando em algo que importa." Seu Armindo ficou quieto. Depois soltou um ar longo pelo nariz e levantou devagar, com cuidado no joelho ruim. "Deixa eu ver se o feijão não passou do ponto." Era o jeito dele de encerrar uma conversa que havia chegado longe o suficiente. Cleide ficou na soleira por mais um momento. Então pegou o celular e mandou uma mensagem para Fabrício. Simples, direta, sem explicação. "Preciso falar com o senhor na segunda de manhã, antes de eu começar o serviço." Ele respondeu em 2 minutos. "Tá bom." Na segunda-feira, ela chegou mais cedo. Fabrício já estava na cozinha com o café na mão. Ela contou tudo. O corredor, a mãe de 83, o seu Armindo na soleira. Contou sem enfeitar, com a mesma voz firme de sempre. Fabrício ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou olhando para a xícara por um momento. "Há quanto tempo o senhor seu Armindo está carregando isso sozinho?" perguntou ele. "Não sei. Bastante." Fabrício colocou a xícara na pia. Pegou o casaco no encosto da cadeira. "Vou lá hoje." "Hoje é segunda", disse ela. "O senhor tem reunião às 9. "Eu sei." Ele foi até a porta e parou. "A senhora pode avisar que vou chegar mais tarde?" Cleide assentiu. Fabrício saiu. Ela ficou na cozinha, ligou a cafeteira de novo e ficou ouvindo o carro dele sumir pela rua.
Havia algo diferente naquela saída. Não era o carro saindo para o escritório. Era outro ritmo, mais urgente, mais humano. Naquela tarde, Fabrício chegou em casa depois das 6, com a gravata afrouxada e um silêncio diferente. Não o silêncio de sempre, aquele fechado e ocupado. Um silêncio mais aberto, de quem acabou de ter uma conversa difícil e ainda está digerindo o que ouviu. Cleide estava terminando de dobrar as roupas da semana quando ele passou pelo corredor. Ele parou na porta. "Ela tem consulta na quinta", disse ele. "Eu já marquei." "Tá bom", respondeu ela. Ele ficou parado por um segundo a mais, como se fosse dizer algo, e não disse. Virou e subiu as escadas. Cleide terminou de dobrar as roupas, guardou a pilha no armário e foi pegar a bolsa para ir embora. Quando passou pela janela do corredor, olhou para o jardim lá embaixo. Fabrício estava sentado na borda da piscina que ele nunca usava, de sapatos ainda calçados, olhando para a água parada. Ela não disse nada. Continuou andando. Mas na sexta-feira, quando chegou na casa dos pais, encontrou algo que não esperava. Uma cadeira nova na sala, larga e acolchoada, com encosto firme, do jeito que médico recomenda para quem tem problema de coluna. E ao lado da cadeira, uma mesinha pequena com os remédios de Dona Nair organizados por dia da semana, com a dosagem escrita num papel plastificado. Seu Armindo estava no quintal quando ela entrou. Ela olhou para a cadeira, olhou para ele pela janela, e ele encolheu o ombro com a dignidade de sempre. "O menino trouxe na quarta", disse ele, sem olhar para ela. "Não perguntei se podia." Cleide ficou olhando para os remédios organizados, para o papel plastificado com a letra de Fabrício. Então, Dona Nair apareceu na porta da cozinha com o avental e disse com um sorriso aberto de sexta-feira: "Cleide, que saudade, menina. Hoje a gente faz bolo?" Era sexta, como toda semana. Cleide sorriu de volta, colocou a sacola na mesa e disse que fazia o bolo sim. Mas enquanto separava os ingredientes, ficou pensando que havia algo naquela casa que estava começando a funcionar. Não como antes, porque antes não funcionava direito. Como algo novo, remendado, imperfeito, ainda aprendendo a forma. E havia uma pergunta que ela ainda não tinha resposta. Quando Fabrício entendesse tudo o que havia perdido, não só os anos, mas o que os anos haviam feito com a mãe, como ele ia carregar isso? A consulta foi numa quinta-feira de manhã. Fabrício buscou os pais às 8h30. Dona Nair saiu de casa com o vestido azul que usava em ocasiões importantes. Ela não sabia que era consulta médica. Fabrício havia dito que iam almoçar fora para não criar ansiedade. Seu Armindo entrou no banco de trás sem comentário, com o chapéu na mão, olhando pela janela. Cleide soube de tudo depois, por partes, sem que ninguém tivesse planejado contar. Soube pelo seu Armindo numa sexta-feira, quando chegou e encontrou o velho mais quieto do que o normal. Ele contou com a voz baixa, sem olhar para ela, mexendo numa ripinha de madeira que não estava consertando nada, só ocupando as mãos. A médica havia conversado com Fabrício separado de Dona Nair por uns 20 minutos. Havia usado palavras que seu Armindo não conhecia, mas entendeu o suficiente. Havia dito que era progressivo. Havia dito que com acompanhamento, rotina e presença, a qualidade de vida se mantinha por bastante tempo. Havia dito que a família precisava estar perto. "Família", repetiu seu Armindo, com uma entonação que não era amarga, era só cansada. Eu fiquei pensando nessa palavra no caminho de volta. Cleide não respondeu, deixou ele falar. O Fabrício ficou quieto o resto do dia. O velho parou de mexer na ripinha. À noite ele veio no meu quarto, sentou na cama e ficou lá por um tempo sem dizer nada. Depois perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que não. Ele foi embora. Silêncio. Mas ele voltou de manhã, disse seu Armindo. Trouxe pão, fez café, ficou até o meio-dia. Cleide olhou para o velho. Ele estava com os olhos fixos no quintal, mas havia algo diferente na postura.
menos tenso, como quem soltou um nó que estava apertado fazia tempo. Na semana seguinte, as sextas-feiras ganharam uma presença a mais. Fabrício começou a aparecer na casa dos pais nas sextas à tarde. Não toda sexta, mas com frequência suficiente para que Dona Nair passasse a esperar. Às vezes chegava antes de Cleide, às vezes depois. Nunca foi combinado, foi acontecendo. Numa dessas sextas, Cleide chegou e encontrou os dois na cozinha. Fabrício sentado à mesa com um copo de suco e Dona Nair em pé no fogão, ensinando ele a fazer o caldo de feijão do jeito certo. Ele estava com o celular na mão, anotando as proporções com uma atenção que ela nunca havia visto nele para nada que não fosse trabalho. Cleide parou na entrada da cozinha sem fazer barulho. Ficou olhando por um momento. Mais um pouquinho de louro, dizia Dona Nair mexendo a panela. Não muito. Louro é igual conselho, meu filho. Pouco ajuda, muito estraga. Fabrício anotou. Sério, como se fosse uma reunião importante. Cleide foi para o quintal sem entrar na cozinha. Mas havia dias mais difíceis. Numa quarta-feira à noite, Fabrício ligou para o celular dela, coisa que nunca havia acontecido. Ela atendeu com o coração acelerado. A senhora pode vir amanhã mais cedo? Disse ele, com a voz controlada, mas com alguma coisa embaixo do controle que ela reconheceu. Minha mãe teve um episódio mais forte hoje à tarde. Meu pai está bem, mas acho que ela vai precisar de um rosto conhecido amanhã cedo. Eu vou, disse ela sem hesitar. Obrigado. Ele desligou. Cleide ficou parada com o celular na mão por um momento. Era a primeira vez que ele havia dito obrigado para ela em 11 anos. Na manhã seguinte, ela chegou às 7. Dona Nair estava sentada na cadeira nova da sala, com uma xícara de chá nas mãos, quieta. Quando viu Cleide entrar, sorriu. Um sorriso menor do que o de sexta-feira, mais dentro de si. Mas sorriu. Você veio cedo hoje, disse ela. Vim sim, Dona Nair. Tô aqui. A senhora assentiu, bebeu o chá e ficou olhando pela janela. Cleide sentou no sofá do lado, sem precisar de convite, sem precisar de explicação. Ficaram as duas em silêncio por um tempo, com o sol da manhã entrando pela persiana. Fabrício desceu as escadas por volta das 8. Viu as duas na sala, parou por um segundo e foi para a cozinha fazer café sem dizer nada. Voltou com 3 xícaras numa bandeja, coisa que Cleide nunca havia imaginado que veria na vida, e colocou na mesinha ao lado da cadeira da mãe. Dona Nair pegou a xícara sem olhar para ele, mas passou a mão no braço do filho quando ele se levantou. Um toque rápido, automático. O jeito de quem não precisa de palavras para dizer que sabe que você está ali. Fabrício foi sentar no banco da janela com a própria xícara. Ficou olhando para o quintal. Cleide tomou o café em silêncio. Olhou para aqueles dois, o filho na janela, a mãe na cadeira, e pensou numa coisa que não havia pensado antes, que as pessoas às vezes só conseguem voltar quando alguém abre a porta por elas, não porque são fracas. Porque as portas que a gente fecha por orgulho são as mais pesadas de reabrir sozinho. Ela havia aberto uma porta sem saber que estava fazendo isso. E agora havia 3 pessoas naquela sala tomando café, num silêncio que, pela primeira vez, não pesava. Seu Armindo apareceu na entrada com o chapéu na mão, pronto para ir ao quintal. Olhou para os 3. Não disse nada. Colocou o chapéu na cabeça e saiu pela porta dos fundos. Mas antes de sair, Cleide viu, e só ela viu, o canto da boca dele levantar 1 milímetro. Era o suficiente. Cleide terminou o café, lavou a xícara e foi começar o serviço. Enquanto varria o corredor, pensou em tudo o que havia acontecido desde aquela quinta-feira de outubro em que Fabrício a havia visto mexendo numa sacola na cozinha com cuidado demais. 2 meses. Era pouco tempo para tanto. Havia uma coisa, porém, que ainda ficava rodando na cabeça dela. Uma coisa pequena que não prejudicava ninguém, mas que ela ainda não havia entendido direito. Nos últimos dias,
Toda vez que ela terminava o serviço e ia pegar a bolsa para ir embora, Fabrício aparecia em algum canto da casa. Não para falar nada, não para dar ordem. Aparecia, olhava, ia embora. Como quem quer dizer algo e ainda não encontrou a palavra certa, ela havia decidido não perguntar. Quando ele encontrasse a palavra, ela estaria lá. E na sexta-feira seguinte, ele encontrou. Cleide estava pegando a bolsa para ir embora quando Fabrício apareceu na entrada da cozinha. Dessa vez ele não foi embora. Ficou parado no batente com as mãos nos bolsos e uma expressão que ela havia aprendido a ler nas últimas semanas. Não era a expressão fechada de antes, aquela que encerrava conversas antes de começar. Era outra, mais exposta, de quem vai falar algo que não tem prática de falar. "A senhora vai para lá agora?" perguntou ele. "Todo final de tarde." Ela ajeitou a bolsa no ombro. "Por quê?" Ele ficou quieto por um segundo. Depois, "Posso ir junto?" Cleide ficou parada. Em 11 anos, era a primeira vez que ele pedia algo que não tinha nada a ver com a casa, com o serviço, com qualquer coisa que fosse obrigação dele como patrão ou dela como empregada. Era um pedido simples, quase tímido, que soou estranho vindo daquele homem. "Pode", disse ela. Foram no carro dele. O trajeto que ela fazia a pé em 40 minutos durou 10 de carro, mas Fabrício foi devagar, sem pressa, pelas mesmas ruas que havia atravessado aquela primeira noite sem entender onde estava. Desta vez, não havia estranheza no rosto dele. Havia atenção. Quando chegaram, seu Armindo estava na soleira, como sempre às sextas. Viu o carro parar, viu os dois descerem juntos e ficou com a mão na grade sem dizer nada. Fabrício acenou com a cabeça. O pai acenou de volta. O fubá saiu primeiro como sempre e foi direto para Cleide. Ela abaixou, coçou o pescoço do cachorro e, quando levantou, Fabrício já estava passando pelo portão com a sacola de mercado que ela havia trazido. Seu Armindo olhou para o filho segurando a sacola e ficou quieto. "Fica pesada", disse Fabrício como explicação. "Fica", concordou o pai. "Entra." Na cozinha, Dona Nair estava fazendo arroz. Quando ouviu os passos, se virou, e ao ver o filho ali, naquela cozinha, num sexta-feira à tarde, ficou com a colher parada no ar por um segundo. "Fabrício", disse o nome como uma constatação feliz. "Você janta com a gente hoje?" "Janto", disse ele. Simples assim. Sem cerimônia, sem discurso, sem o peso de tudo que havia vindo antes. Dona Nair voltou para o arroz com uma satisfação quieta, que era mais eloquente do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Fabrício sentou à mesa. Cleide colocou as compras no armário. Seu Armindo foi buscar o feijão que estava no fogo desde o meio-dia. A tarde foi assim, sem evento, sem cena marcante. Fabrício ajudou a pôr a mesa sem que ninguém pedisse. Seu Armindo contou uma história velha sobre um vizinho que havia tentado criar pato no quintal e arrependido em menos de uma semana. Dona Nair riu daquele riso com o corpo todo que Fabrício havia visto pela primeira vez naquela noite dentro do carro, do outro lado da rua, sem entender ainda o que estava vendo. Desta vez, ele estava na mesa e riu junto. Depois do jantar, Cleide foi lavar a louça e Fabrício foi sentar na soleira do quintal com o pai. O fubá se instalou entre os dois, alheio à gravidade do momento. Ficaram em silêncio por um tempo, os dois olhando para o céu que ia escurecendo devagar. "Pai", disse Fabrício por fim. Seu Armindo esperou. "Eu sei que não tem palavra que resolve o que eu fiz." Uma pausa. "Ou o que eu não fiz." O velho ficou quieto por um momento. Depois disse com a voz baixa e sem drama: "Não precisa de palavra, menino. Precisa de presença." Fabrício não respondeu, mas ficou. Cleide ouviu aquilo da cozinha, com as mãos na água quente, e não disse nada. Havia coisas que não eram para ela. Aquela era uma delas, e ela sabia reconhecer. Quando saiu,
Já estava escuro. Fabrício a levou de carro até a parada do ônibus. Ela havia recusado ser deixada em casa, disse que ficava perto. Ele parou o carro, ficou com o motor ligado enquanto ela descia. Cleide! Ela se virou. Fabrício estava olhando para a frente, para a rua vazia. Não para ela. Eu ia te demitir, sabe? A voz saiu baixa. Naquela semana que comecei a desconfiar da sacola. Já estava pensando nisso. Ela não disse nada. Ainda bem que não fiz. Uma pausa longa. Ia ser o maior erro da minha vida, de uma lista que já é comprida. Cleide ficou parada na calçada por um momento. Então disse com simplicidade: "Boa noite, seu Fabrício." Ele assentiu. Ela foi. O carro ficou parado na sarjeta por mais um minuto antes de sair. Nos meses que vieram, cada personagem encontrou o seu lugar, do jeito imperfeito e real que a vida permite. Fabrício passou a aparecer na casa dos pais toda semana, às vezes 2 vezes. Não era obrigação e não parecia obrigação. Era um homem reaprendendo um caminho que ele mesmo havia fechado passo a passo, sem pressa e sem graça fácil. A construtora continuou funcionando. Ele continuava sendo bom no que fazia. Mas havia noites em que ele saía do escritório cedo, sem reunião, sem motivo declarado, e ia sentar na soleira do quintal com o pai até o sol descer. Seu Armindo reformou o galinheiro com as próprias mãos, no ritmo do joelho ruim, recusando ajuda em tudo que ainda conseguia fazer sozinho. Aceitou o piso novo, aceitou o reboco, aceitou o filho de volta, tudo com o mesmo silêncio digno de quem nunca havia pedido nada e não ia começar agora. Mas nas sextas, quando o carro de Fabrício dobrava a esquina, seu Armindo já estava na soleira. Sempre estava. Dona Nair teve dias melhores e dias mais difíceis, como a médica havia dito que seria. Mas havia rotina, havia rosto conhecido, havia presença. Nas cestas de bolo, ela se lembrava de tudo, da receita, da quantidade de fermento, do nome de cada um. Nesses dias, ela ficava na cozinha cantarolando músicas antigas que ninguém mais conhecia, e o cheiro de bolo saindo pelo quintal chegava até a rua. E Cleide continuou fazendo o caminho das cestas, não mais com sacola de sobras, porque agora a despensa daquela casa estava sempre cheia. Não mais com remédio comprado do próprio bolso, porque agora havia quem cuidasse disso. Mas continuou aparecendo toda sexta, pontual como sempre. Porque Dona Nair esperava na soleira, porque seu Armindo fazia um café que era bom demais para tomar sozinho, porque havia uma mesa de madeira riscada naquele quintal onde ela sempre tinha lugar. Ela, que havia perdido a família antes dos 30, havia sem querer e sem pedir construído uma nova com os esquecidos de um homem que ainda estava aprendendo o que havia deixado para trás. E o fubá, alheio a toda a redenção humana ao redor, continuou recebendo as chegadas de sexta com o mesmo entusiasmo de sempre. Ele podia ter resolvido tudo com dinheiro desde o começo, mas não foi isso que fez falta. O que fez falta foi ele. Se essa história te marcou, deixa o like e me diz nos comentários: tem coisa que ainda dá para consertar ou não volta mais.